Todos nós ficámos chocados e devastados com o desfecho da história da pequena Valentina, que foi morta pelo seu pai e possivelmente pela sua madrasta, ou pelo menos assistiu, e foi conivente com o crime e com a ocultação do cadáver. Nós podemos dizer que são verdadeiros monstros, não há desculpa, não há nada que possa atenuar o mal que fizeram àquela vida inocente. Infelizmente estes casos são mais ou menos recorrentes, apesar de aparentemente inimagináveis. Vemos pais que matam os seus filhos ou que matam os seus familiares, e recordamos-nos da tragédia da pequena Joana no Algarve, que morta pela sua mãe e pelo seu tio. O corpo, pensamos que não chegou a aparecer, e só podemos imaginar o que é que poderá ter acontecido. Lembramos-nos também da médica que desapareceu e que não sabemos se os pais terão estado envolvidos no seu desaparecimento. Temos daquele homem que matou a filha e a neta em Beja em 2012. E outros casos como o do triatleta Luís Grilo, morto pela mulher e pelo amante em 2018. Aquela professora Amélia Fialho, morta também em 2018 pela sua filha adotiva. Esta agravante, uma filha adotiva que aquela mulher acolheu na sua vida, e a resposta a este ato de amor foi a morte às mãos da sua filha e do seu genro. Tivemos também o da Lara, morta pelo seu pai. Este seu pai que matou primeiramente a sua sogra, depois matou a sua filha e depois suicidou-se. Isto já em 2019. O que é que leva alguém a fazer uma coisa destas? Um ato tão horroroso, tão desumano. Pode ser algum distúrbio, algum complexo que leva a pessoa a pensar que pode dispor da vida de outros apenas porque tem essa possibilidade e porque o deseja fazer. É horrível, e podemos pensar que isto não acontece. Eu conheço um caso de alguém que dizia: eu sou Deus em minha casa, eu posso matar os meus filhos se eu quiser. Eu conheci essa pessoa que dizia isso. Era horroroso. O resultado foi que não matou nenhum dos filhos, mas alienou por completo os seus filhos, que não quiseram saber muito mais dele na sua vida adulta. Na verdade, o que leva as pessoas a fazer este tipo de coisas é o pecado. É o pecado que leva as pessoas a rejeitar Deus, a abraçar a maldade, a abraçar o erro. E nós somos todos seres caídos e com propensão para o mal, com grande potencial para o mal. Porque quando o homem rejeita Deus na sua vida, é capaz do inimaginável. Inimaginável, porque é que eu digo inimaginável? Porque o homem é capaz de fazer coisas que não lembram ao diabo, mesmo. Porque a Bíblia diz que os homens são inventores de males. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, que é um capítulo onde fala muito da atualidade, fala muito dos dias de hoje. Isto em Romanos 1, escrito há 2000 anos, quase. Em que ele diz a dada altura, acerca das pessoas que não se importaram de ter conhecimento de Deus, que são, entre muitas outras coisas, inventores de males. Inventam coisas más para fazer aos outros. E já muitos anos antes, Deus via que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Lemos isso em Gênesis 6. E também o apóstolo Paulo diz a Timóteo que os homens maus e enganosos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu não tenho grande esperança na humanidade em tornar-se melhor por si mesma. A única forma de o homem se tornar, não melhor, mas de se reconciliar com Deus é por meio do Senhor Jesus Cristo, aceitando a salvação que Deus oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. A religião pode reformar, a educação pode formar, mas só Cristo pode transformar a vida das pessoas. E até lá, vão sendo capazes de fazer o inimaginável. E se não forem capazes de fazer coisas assim tão horrorosas quanto isso, quando nos parece, como a morte, a matar alguém, violar alguém, ou outra coisa assim que nós achemos tão grave, um bom reflexo de como o homem está caído e está completamente
de valores invertidos é que, apesar de nós ficarmos todos horrorizados, e não há outra forma de encarar este crime do homicídio da pequena Valentina, quantas pessoas assistem impávidas e serenas, até apoiam e horrorizam-se com quem é contra a morte de filhos às mãos dos seus pais. Sim, a Valentina foi morta pelo seu pai e pela sua madrasta. Mas e o que dizer de milhões, todos os anos, que são mortos pelos seus pais ou com o consentimento dos seus pais? Estou, claro, a falar do aborto. E pode alguém pensar, estás a comparar coisas incomparáveis. O que há de incomparável é mesmo a atitude que as pessoas têm em relação a isto. É que o homicídio da Valentina, que não vou em momento algum desculpar ou relativizar, não vou. O que acontece é que muita gente relativiza e apoia o homicídio de crianças exatamente na altura em que mais precisam do cuidado dos seus pais. A Valentina precisava do cuidado dos seus pais. Precisava do amor dos seus pais. Infelizmente, estava um pai de um lado e a mãe no outro, e não era possível ter o amor em simultâneo dos seus pais. Não pôde viver dentro de uma família, com o pai e com a mãe, e numa relação de amor e de carinho. Infelizmente não pôde ter, ainda para mais foi privada da vida às mãos do seu próprio pai. Mas as crianças precisam de proteção, precisam de ser amadas e cuidadas pelos seus pais. Em particular na altura da gravidez também. Mas infelizmente é exatamente aí que mais maus tratos têm sido feitos. E infelizmente aqueles que são muito apologistas ou seja, são contra a violência contra as crianças, a proteção, são apologistas da proteção das crianças no seu lar, são completamente defensores do homicídio de muitas crianças. Todos os anos são milhões e milhões de crianças que são mortas. Porque o aborto põe fim a uma vida humana. E a Bíblia é muito clara ao valorizar a vida humana. Eu aqui vou citar algumas passagens bíblicas nesta exposição, mas este é um assunto em que não é preciso ir muito à Bíblia para defender a posição que eu defendo. Claro que é por causa da Bíblia que eu tenho estas opiniões, mas não preciso me socorrer dela necessariamente para defender aquilo que defendo. Porque eu sei que algumas pessoas não vão aceitar o que a Bíblia diz, mas eu não vou deixar de usar só porque há pessoas que não gostam do que a Bíblia diz. Porque o que a Bíblia diz encaixa perfeitamente na realidade em que nos inserimos. Como já pude mostrar com algumas destas passagens. Então, o aborto, como estava a dizer, o aborto põe fim a uma vida humana que tem um ADN diferente do pai e da mãe. A vida começa no momento da concepção, que é quando surge uma nova vida, uma vida diferente da vida do pai e da mãe. E se deixarmos a natureza levar o seu curso, passa pelo pleonasmo natural, passará por várias etapas até ao nascimento. E, infelizmente, é nesta fase em que ela mais precisa de cuidado, em que há mais maus tratos e homicídios até às crianças. Infelizmente, o relativismo moral que impera na nossa sociedade caída é que leva a que muitos julguem que o valor da vida humana está dependente de os pais quererem ou não ter aquela criança. Se os pais quiserem ter aquela criança, dão-lhe o nome, preparam o quarto, recebem aquela criança com todo o amor, e nós acarinhamos aquela decisão e damos os parabéns aos pais. Mas se não o quiser ter, já não damos parabéns, damos parabéns se tomarem a decisão. Eu não dou, mas a sociedade dá os parabéns àqueles pais que tomam uma decisão responsável, porque não têm condições para criar aquela criança, então é melhor a atitude. Ou seja, perante uma gravidez, nós não sabemos se devemos dar os parabéns ou se devemos dar os pésames. É triste e é ridículo, mas uma vida humana é valiosa. A Bíblia valoriza bastante a vida humana desde o momento da concepção. E o Salmo 139 é um bom exemplo disso, em que o salmista fala do seu corpo
ainda informe, sendo formado no ventre da sua mãe. Salmo 139, que é uma passagem muito, muito interessante sobre este assunto. E também uma outra passagem muito interessante, até sobre uma gravidez, sobre alguém que resultou de uma gravidez não prevista, uma gravidez fora do casamento, que foi o Senhor Jesus Cristo. Maria achou-se grávida e, se fosse hoje, seria certamente aconselhada a ir em busca de um tratamento para aquele problema que ela tinha. É um problema e tem de se livrar daquele problema. Mas então, Maria foi visitar a sua prima Isabel. E Isabel, quando viu Maria, disse assim, em Lucas 1,43: E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, quando estava no ventre da sua mãe, já era chamado de meu Senhor. A vida é valiosa. E mesmo as pessoas que são pró-escolha, ou seja, defendem o direito da mulher decidir quando ter filhos, nem que isso envolva a morte do seu filho, um deles é o David Cuomo, governador do estado de Nova Iorque. Ele agora está com grandes problemas. Claro, os Estados Unidos, no seu todo, estão com grandes problemas. O presidente não escapa a estes problemas, não escapa também a responsabilidades que tem na gestão de todo este problema, mas o estado de Nova Iorque, em particular, tem sido fustigado por este coronavírus. E ele tem estado, este governador, David Cuomo, tem estado a impor medidas bastante restritivas da liberdade das pessoas, tudo com o objetivo de aplanar a curva. Flatten the curve, ou seja, fazer com que a curva fique mais baixa, de forma a não pôr em causa a resposta dos cuidados médicos para quem estiver doente. Felizmente isso não chegou a acontecer. Os cuidados médicos têm chegado até ver, e espero eu que o pior até já tenha passado. Mas este homem dizia, a dada altura, que nem que seja para salvar uma vida, temos de fazer estas coisas. Claro que depois aqui há a questão de impor medidas mais drásticas em termos económicos, as pessoas têm de estar fechadas em casa e tudo mais. Isto pode levar até maior perda de vidas humanas do que provavelmente devido ao coronavírus. E lá nos Estados Unidos e começa a haver um pouco por todo o mundo um certo debate sobre se vale a pena ou não haver estas medidas todas. Se não será que a cura será pior do que a doença? É uma questão complicada, eu não estou apto a dizer o que é melhor, o que é pior. Acho que só quem não conhece um pouco de quão complexo é este assunto é que pode dizer que é muito fácil. Só dizer, vamos fechar tudo. Se tens, até há esta expressão, quem não é favorável a fechar tudo é porque não valoriza a vida humana. Não é bem isso. É um assunto muito mais complexo do que isso. Mas exatamente essas, quase as mesmas pessoas que dizem que quem não quer fechar tudo, a economia, parar a economia durante anos, alguns falam já até ao verão, agosto, e por aí fora, ou até de ficar com medidas muito restritivas enquanto não houver uma vacina, que nem sabemos se vai haver. Então, quem não for favorável a estas medidas não valoriza a vida humana. E depois são estas pessoas que celebram o aborto. Este David Cuomo, o que é que ele fez no ano passado? Iluminou o World Trade Center de cor-de-rosa quando foi aprovada uma lei ultra liberal no questão de aborto, chegando mesmo ao terceiro trimestre. Terceiro trimestre, estamos a falar de bebés viáveis, fora do ventre da sua mãe. Então, este homem que valoriza tanto a vida humana, valoriza algumas e não outras. É a hipocrisia de quem, da posição pró-escolha, sistematicamente incorre em incoerências. E por falar nos Estados Unidos, outra incoerência é o facto de haver igrejas fechadas, e eu neste momento acho que mais sensato é, durante mais algum tempo, estarmos sem ter reuniões presenciais. Muitas pessoas têm aproveitado para fazer reuniões via Zoom ou outros métodos, e telefonar, orar uns pelos outros, estudar a Bíblia em casa. Mas, por enquanto, não acho boa ideia estarmos a voltar às igrejas. Mas mais cedo ou mais tarde iremos voltar, e em alguns estados, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos,
aquilo nos tem estado a afetar tão gravemente, e mesmo assim alguns governadores dizem não pode haver reuniões, não pode haver ajuntamentos nas igrejas. No entanto, as clínicas de aborto estão abertas, ou seja, as clínicas de aborto são um serviço essencial. Enquanto rejeitam Deus, não querem nada a ver com Deus, estão as clínicas de aborto abertas a trabalhar. Porque tem de trabalhar. Senão as pessoas vão ver as suas vidas desgraçadas por causa de uma vida humana. É mesmo ridículo e insensível. Podemos dizer agora, vou tentar estabelecer aqui alguns pontos de contacto bastante ridículos, poderemos dizer, porque o ridículo é quem defende a posição pró-escolha. A visão de que a mulher pode matar o seu bebê por várias razões. Eu vou tentar estabelecer aqui alguns paralelos. Poderia alguém dizer que, sendo pai dela, aquele homem tem direito a matá-la. Faz sentido? Claro que não. No entanto, quantas vezes já ouviram my body, my choice, meu corpo, minha escolha? Primeiro, não é o corpo da mulher, está no corpo da mulher. Mas que direito tens tu a tirar a vida de alguém só porque podes? Só porque é teu filho? Não faz sentido, não. Não faz sentido dizer que aquele homem pode matar a sua filha, tal como aquele caso daquele homem que dizia eu sou Deus em minha casa, posso matar os meus filhos se eu quiser. Não faz sentido nenhum. Mas também não faz sentido alguém só porque lhe vai causar inconveniência e porque pode matar, e porque a lei permite matar o seu filho. Podemos dizer também que aquele homem não desejava a sua filha. Também fazia lembrar de um relacionamento que tinha acabado e tinha filhos com esta mulher e, portanto, nunca desejava aquela criança. Tem o direito a matar? Claro que não. Mas há quem defenda que, se aquela criança não é desejada, o melhor é ser morta. No caso do aborto. Alguém pode dizer, ele não tinha condições para a criar. Provavelmente não teria grandes condições para criar aquela criança. Mas é também esse tipo de argumento que alguns dizem, argumentos económicos, para justificar o aborto. O facto de aquela criança poder eventualmente trazer dificuldades económicas à família é razão para matar aquela criança? Será? Não faz sentido, pois não? Então também o mesmo se estende ao aborto. Pode alguém dizer, aquela criança não ia ter certamente uma vida fácil, dado o contexto socioeconómico em que se encontrava. Ela provavelmente iria ter uma vida de miséria. Isto é fazer futurismo? Não sabemos. Temos de criar condições, não é? Para que ela possa vencer o círculo vicioso em que, infelizmente, muitas famílias se encontram de pobreza e de miséria e de dificuldades socioeconómicas. Da mesma forma, o aborto não é solução para a miséria. Porque o aborto ataca muito comunidades desfavorecidas. Por exemplo, nos Estados Unidos, o sítio mais... morre uma criança... Penso que é assim. Morrem mais bebés negros do que nascem bebés negros. Ou seja, porque afeta bastante a comunidade negra. Assim, isto tem uma razão de ser. Isto resulta muito de más decisões que os pais tomam e que depois resultam em miséria que depois se continua para as gerações seguintes. O aborto não é solução para a miséria. Tem de se procurar criar condições, que é mais fácil falar do que criá-las, mas é preciso criar condições para que a miséria não seja algo cíclico, que aconteça geração após geração. Alguém até dava o seguinte exemplo: se nós tivéssemos a possibilidade de eliminar o bebé Hitler em 1889, creio eu, quando ele nasceu, deveríamos fazê-lo? Deveríamos matar o bebé Hitler e assim poupar a humanidade a tanta miséria, a tanta destruição? Alguém dizia que não. E foi logo rotulado, olha, está
Quem falou sobre isto até foi um judeu. O Ben Shapiro, que é um defensor, ele é judeu e é defensor da posição pró-vida e é um excelente argumentador neste campo. Então ele dizia, na Marcha pela Vida em 2019, ele dizia assim: devemos matar o bebê Hitler? Não. Devemos é procurar criar condições para que o bebê Hitler não se transforme no Hitler que nós conhecemos. Claro que ele foi rotulado, imagina um judeu ser depois rotulado de nazi, por aí fora. É também a incoerência de quem defende estas posições e procura agarrar-se a tudo o que pode para atacar a posição pró-vida. Há até alguns que dizem que o aborto é necessário para combatermos o aquecimento global. Há muita gente e o aborto até é uma forma de controlar a população. Isto faz-me lembrar aqueles pagãos que ofereciam os seus próprios filhos em sacrifício para apaziguar a ira dos seus deuses. E infelizmente as pessoas estão a voltar a esses tempos, lá está, rejeitam Deus e estão a ir atrás de práticas pagãs, práticas completamente ilógicas. O que é que tem assim tão diferente de sacrificar os filhos a um Deus pagão? Que basicamente as pessoas estão a querer sacrificar os seus próprios filhos, a matar os seus filhos, ou a advogar a morte que as pessoas possam matar os seus filhos, para combater, para apaziguar a ira do Deus Sol, ou da deusa Terra. Acaba por ser praticamente um Deus. Que nós temos de apaziguar a sua ira, para que não nos mate. Apetece-me dizer onde é que estas pessoas deixaram o cérebro. Eu acho que sei. Querem tanto ser uma mente aberta. Eu tenho uma mente tão aberta, só que quando deram conta o cérebro já tinha caído fora. E é o que acontece quando as pessoas mudam a verdade de Deus em mentira. Romanos 1 também fala disso, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Outra questão que também temos visto várias vezes a fotografia da pequena Valentina, e isto acabamos por estabelecer uma relação de maior proximidade, porque vemos aquelas fotografias de uma criança cheia de vida e com vontade de viver, certamente. E vemos-la privada de viver uma vida que iria depender muito de vários fatores, iria depender também das suas escolhas, mas foi precocemente privada de viver a sua vida. E claro que quando nós vemos a fotografia de alguém, acabamos por criar alguma relação de empatia. Se soubermos, olha, morreu fulano, nós nem conhecemos, nem estamos a ver quem é, não nos custa tanto quanto se for alguém que nós já vimos, ou que nós até vimos ontem. E por isso é que nós somos capazes de ficar mais sensibilizados perante uma morte de alguém que nós vimos a fotografia. Da mesma forma, alguém que veja a ecografia do seu filho terá certamente muito mais dificuldades em abortar. Por isso é que quem é para o aborto acaba por não querer que haja esta possibilidade. Ou esta obrigatoriedade até. Na minha opinião, cada mulher que decide abortar devia ser confrontada com a pessoa que quer matar. Ora, é esta pessoa, este aglomerado de células, como queiram chamar, que tu vais pôr fim à vida dela. Seria muito mais difícil. Porque eu estou convencido disto. Mais conhecimento não te vai tornar pró-escolha, vai-te tornar-te pró-vida. Mas o que a posição pró-escolha quer é que haja menos conhecimento, mais obscuridade, socorrer-se de estatísticas completamente erradas e completamente fabricadas, nomeadamente a decisão de 1973, Roe versus Wade nos Estados Unidos, foi baseada em estatísticas adulteradas, completamente falsas, mas o que interessa é que a lei passou. E foi numa altura em que a ciência não estava desenvolvida como agora. E infelizmente, o lado que normalmente se arroga de ser o lado da ciência, é exatamente o que quer esconder a ciência que nós conhecemos hoje. Percebemos
como é a vida no ventre da mãe. Mais conhecimento não te vai tornar pró-escolha. Duvido que haja alguém que, por mais conhecimento adquirido sobre esta questão, tenha passado para o lado pró-escolha. Diz-se que Valentina terá passado horas em sofrimento. É horrível. É horrível pensar nisto, no sofrimento atroz daquela criança que morreu, uma morte agonizante. Uma morte já por si já é algo trágico, e nós sabermos que uma pessoa teve uma morte que durou várias horas é horrível. Então o que dizer daquelas crianças? As mães querem livrar-se delas, ingerem qualquer coisa, uma substância qualquer, para matar o bebê e induzir o parto. E o bebê depois nasce morto. O que dizer disso? Que sofrimento passa aquela criança? E atenção, há pessoas que sobreviveram a isso. Se procurarem Abortion Survivor, duvido que encontrem algum sobrevivente de aborto, duvido que encontrem algum que seja agora defensor da posição pró-escolha. E quero só aqui mais algumas questões antes de terminar. Eu já falei sobre este assunto em vários lugares, e se procurarem, não quero estar aqui a promover o canal, mas tenho várias mensagens publicadas sobre este assunto. O tema é aborto. Se procurarem por aborto, aqui nos vídeos, é só andar um bocadinho para baixo ou para o lado, não sei como, mas encontrarão certamente algumas exposições bíblicas sobre a questão do aborto. Mas queria falar aqui de duas questões interessantes. Alguém pode dizer, mas isso se for fruto de uma violação, como é? Não pode abortar? Eu em relação a essa questão, eu digo algumas coisas. A pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte no caso de violação. Porque é quase como matar aquela pessoa. Um homem que impõe o seu corpo no corpo de outra pessoa para tirar dela prazer, está praticamente a arruinar aquela vida. Está a votá-la a uma vida de depressão, uma vida de que nunca vai ser totalmente preenchida, e vai ser muito difícil, mesmo que um dia case e que tente superar aquela situação. Vai ser muito difícil. E a Bíblia sobre isso diz assim: e se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém à moça não farás nada. A moça que não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próprio próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Ou seja, a violação é como matar alguém. Portanto, eu sou a favor da pena de morte. Tal como em relação ao homicídio. Não pode haver contemplações. O que é que acontece? Sabe o que acontece na violação? A posição pró-escolha é a favor da pena de morte no caso de violação. Sim, é. É a favor da pena de morte para a criança que é gerada daquela violação. É incoerência da posição pró-escolha. Há uma violação, há um homem que comete um crime, e quem morre é o fruto daquela violação. Claro que não estou aqui, não quero ser insensível à situação da mulher, de maneira nenhuma. Mas se houvesse... há outras possibilidades. Há a possibilidade de adoção. E que direito tenho eu, devido a um crime que alguém cometeu contra mim, eu cometer um crime contra outra pessoa? Mais outra observação sobre isto. Normalmente as pessoas apresentam este caso da violação para justificar todos os outros. E aqui alguém respondia desta maneira e dizia: ok, eu estou disposto a falar contigo sobre este assunto do aborto no caso de violação, se primeiro concordares comigo que todos os outros casos estão errados e que não devia acontecer o aborto nos outros casos. O problema é que as pessoas não são capazes de dizer: tá bem, ok, nos outros eu não concordo com o aborto, e de facto é só o caso da violação que realmente me causa
maior perturbação e quero falar contigo sobre esse assunto. Não. As pessoas querem apresentar algo que é muito residual, pouca percentagem do aborto é devido a uma gravidez que resultou de uma violação. No entanto, é usado como um argumento. E aí também diria outra coisa. Porquê que a violação é sintoma? Poderia eu perguntar. Não estou a defender de maneira nenhuma. Porquê que a violação é sintoma? Pode alguém dizer porque é a imposição de uma pessoa no corpo de outra de forma a trazer-lhe satisfação e consolo. Não é? E aí eu diria, espetacular argumento para a vida. Porque o que é o aborto? Senão a imposição de alguém no corpo de outra de forma a trazer-lhe satisfação e consolo. Ora, já não tenho este problema. Pode alguém dizer também, então tu és contra o aborto e és a favor da pena de morte. Mas explica lá isso. O aborto é morte de um inocente. A pena de morte é morte de um culpado. Pelo sistema judicial que depois resultaria na pena de morte. Como é que eu concilio isto? É muito simples. É um inocente que nada fez para merecer a morte e alguém que fez algo para merecer a morte. E aqui há uma passagem bíblica que eu gosto bastante, que me apercebi dela há uns anos, já tinha lido, mas há uns anos a ler a Bíblia uma vez mais, apercebi-me dela, e que diz assim, em Ezequiel 13:19: Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matares as almas que não haviam de morrer e para guardares vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Ou seja, vocês mataram, vós me profanastes e mentiram porque mataram aqueles que não deviam morrer e não mataram aqueles que deviam morrer. E assim é a sociedade em que nos encontramos. Esta questão do aborto é muito, muito vasta e queria só dizer mais uma coisa. A esmagadora maioria dos abortos acabariam se houvesse responsabilidade por parte das pessoas. E se as relações sexuais se restringissem a uma relação estável. Na minha opinião, o ideal seria um casamento. À luz da Bíblia, casamento. Mas mesmo que quem não quiser fazer o que a Bíblia diz sobre isso, se restringirem as relações sexuais dentro do casamento, uma relação estável, onde há disposição de receber uma nova vida, não haveria tanto este problema. O problema é que exatamente os mesmos, ou praticamente os mesmos que promovem o aborto, são os primeiros a promover a promiscuidade, a ridicularizar a abstinência como um método anticoncepcional. Há uns anos o CDS propôs, queria que fosse considerado na educação sexual a abstinência. E isto foi ridicularizado por muitos. Até diziam, mais valia, isto era bom, era eles fazerem abstinência, que era para não se reproduzirem mais, os do CDS. É ridículo que mesmo as mesmas pessoas, praticamente as mesmas pessoas que promovem o sexo precoce, se promovem a sexualização precoce, e está em curso nas escolas, são exatamente essas, nas escolas e na sociedade, na comunicação social, são exatamente essas pessoas que depois dizem, há aqui um problema do aborto, há um problema da gravidez, vamos tratá-lo. E como é que se trata? Não pode ser a jusante, tem de ser a montante, tem de ser antes de haver o problema, da gravidez indesejada. E vou ficar por aqui por esta questão do aborto, mas se quiserem saber um pouco mais, podem ouvir o que eu disse, o que eu falei sobre este assunto, ou pesquisar um pouco mais. Quero falar só mais duas coisinhas muito rápidas, eu já estou a estender-me um bocado, mas queria falar-vos o seguinte. Este caso mostra como um pai ou uma mãe podem negligenciar o seu próprio filho. Uma mãe ou um pai que negligenciam o seu próprio filho. Mas Deus não. Deus não abandona os seus filhos. A Bíblia diz em Isaías diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Ou seja, é possível uma mulher ser tão negligente que até se esquece dos seus filhos. Mas Deus não se esquece dos seus filhos. Atenção, eu estou a falar de filhos. Não estou a falar de criaturas de Deus. Porque a única forma de sermos filhos de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26 diz: sois todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E é a única forma de nós sermos filhos de Deus. A questão que vai dar título a este vídeo é: pode um pai matar o seu filho? A verdade é que pode. E não estou agora a falar deste caso trágico, não é? Abraão estava disposto a matar o seu filho. Se nós lermos a história de Abraão, Deus disse-lhe para sobe àquela montanha e oferece lá o teu filho Isaque em sacrifício. E ele estava disposto. Ele sabia, nós depois percebemos que ele tinha tanta fé em Deus que sabia que mesmo que o matasse, devido à promessa que Deus lhe tinha feito, Deus tinha prometido que da tua descendência abençoarei todos os povos da terra, ele sabia que Deus prometeu-me isto. E mesmo que eu mate o meu filho, Deus vai cumprir a sua promessa. Portanto, mesmo que eu mate o meu filho, ele vai ressuscitá-lo. Então, ele, quando vai para espetar a faca no seu filho, Deus vem um anjo e diz para ele parar, e Deus provê ali um substituto, um carneiro, para tomar o lugar do Isaque. Alguns milénios depois, alguns dizem, naquele mesmo monte, houve um pai que também ofereceu o seu filho, enviou o seu filho para a morte. Mas daquele momento, quando foi a hora de espetar a faca, não foi uma faca, mas foram pregos, o pai não houve ninguém que parasse a mão do pai para castigar o seu filho. Estou a falar, claro, da morte do Senhor Jesus Cristo, que foi entregue, pelos nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para a nossa justificação. E a pergunta que fica é: pode um pai matar o seu filho? É algo horrível, sem dúvida, mas no caso, neste último caso que eu falei, é a melhor mensagem. É a melhor mensagem que o mundo já alguma vez ouviu. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer a morte que nós merecíamos. A Bíblia diz, como já citei, que o Senhor Jesus Cristo foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se algo que nós podemos tirar daqui é: Deus tem um amor tão grande pelo ser humano. Deus ama a cada ser humano. Mesmo aquele homem e aquela mulher que cometeram aquele crime horrível. O Senhor Jesus Cristo também morreu pelos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo também morreu pelos teus pecados. Morreu pelos meus pecados. E pode agora salvar todos aqueles que pela fé se chegam junto a Ele. Com fé nesta obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Eu já o fiz. Não por ser melhor do que outra pessoa. Porque não sou. Mas apenas porque tive consciência do meu pecado. E porque encontrei no Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora, o único meio pelo qual me posso reconciliar com Deus. Que Deus te abençoe ricamente.